Paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe e te bendiga. Seja uma bênção, seja iluminado, teus caminhos sejam guiados pelo doce Espírito de Deus, a vitória, a felicidade. Na verdade, a maior riqueza de um homem é a sua felicidade. Seja feliz, próspero, próspera, em nome de Jesus, cheio de maravilhas e riquezas. A Bíblia fala riquezas no plural, porque não existe um tipo de riqueza. Existem riquezas financeiras, emocionais, riquezas de paz, riquezas de vida, de correlacionamento. Então, haja riqueza e vida na tua vida. Pois bem, eu quero convidar você, quero desafiar você para fazer um voto com Deus, você que ainda não fez. Eu quero que você faça um voto com Deus e vamos juntos, eu e você, orar. Ou seja, você vai fazer um voto com Deus, está passando um problema, uma dificuldade, em casa, com o marido, no trabalho, com a venda, alguma coisa. Eu quero que você faça um voto com Deus. Existem no nosso canal vários vídeos falando sobre voto, a lei do voto, a lei da conquista, a lei dos pactos. Percebemos que Israel, ela é bem-sucedida por causa das alianças, que é a mesma coisa, de pactos feita com Deus. Inclusive na Bíblia, Deus diz, eu me lembrarei da aliança que fiz com vossos pais, né? Meu pacto com Jacó, meu pacto com Isaac, meu pacto com Abraão, eu me lembrarei da minha aliança, a mesma que fiz contigo nos dias, Levítico 26, 42. Né? Estabelecerei a minha aliança, ou seja, o meu pacto entre mim e ti. Então Israel é uma nação que tem pacto. Concerto, pacto, aliança, voto, é tudo a mesma coisa. O pacto que Deus fez com Abraão, qual foi o pacto que Deus fez com Abraão? Qual foi o pacto que Deus fez com Isaac? Eles não eram de Deus, por que fazer pacto? Porque o pacto é uma lei, é uma ferramenta para você quebrar maldição, é uma ferramenta para você avançar na vida, para quebrar macumbas, né? E você pode fazer esse pacto, tendo um sacerdote, e o sacerdote abençoando esse pacto, você pode fazer como Israel. Inclusive a Bíblia diz, Israel era a menor nação da terra. Israel era a menor nação da terra. Né? Tudo por causa do pacto, aqui como diz em Hebreus 8:9, conforme a aliança que fiz com seus antepassados. Deus se lembra. Então, existe maldição hereditária, existe bênção hereditária. Você tem que pegar a bênção hereditária dos seus antepassados. E Israel participa até hoje desses pactos, dessa aliança. A Bíblia diz em Levítico capítulo 7 que Israel era a menor nação de todos os lugares. E hoje Israel é uma nação respeitada no mundo inteiro, por causa dos pactos feitos entre os patriarcas de Israel e o Deus de Israel. Se Abraão fez pacto, Isaac fez pacto, Jacó fez pacto, por que você não pode fazer? Até o nosso querido apóstolo Paulo, ele fez um pacto com Deus e para isso raspou a cabeça, ele e mais um bocado de gente, que ele queria alcançar uma bênção, tudo indica, e para se livrar do espinho na carne que ele tinha. Então, a lei dos pactos é sobre todos os seres. Alguém pode fazer pacto entre homem e homem, pacto entre homem e mulher, pacto entre homem e anjo, pacto entre Deus e homem, e Deus leva a sério essa questão. É porque nós não sabemos, na sua totalidade, como agir com esses pactos. Na verdade, a vida é uma vida, podíamos chamar que a vida é a vida dos pactos, das alianças. A carne tem uma aliança com a alma, que tem uma aliança com o espírito, né? Quando se desfaz, não se sobrevive mais. Nós temos uma aliança com a terra, porque respiramos o ar da terra, comemos os frutos da terra e respiramos através da terra. Então, a lei dos pactos é uma lei fortíssima. E você pode utilizar para arrumar um casamento, para proteger a sua empresa de alguma macumba, de algum feitiço, de alguma língua, de algum empregado descontente, né? Eu quero chamar você para abençoar seu pacto. Temos um vídeo aí sobre pacto e aliança, mas fica melhor hoje você mandar para mim o seu voto, o seu pacto. Como é que você deve fazer? Você deve mandar para mim
Eu recebo muitas mensagens por dia, em torno de 400, e mais ou menos aí mais de 1.000 ligações por dia. Então, para você fazer um pacto comigo, diretamente comigo, você vai mandar para o meu Zap. Primeiro, se você não tiver escrito no livro da oração, não vai aparecer o meu perfil. O meu perfil no seu Zap só aparece quando o seu nome está aqui na oração. Então, você faz um pacto com Deus. O que você quer? Quero engravidar, pastor. Então, você vai lá. Eu, Chiquinha da vida, quero engravidar, ser mãe. Vou precisar disso, tenho tantos anos. Dá alguma informação para orar. Meu marido, tal, tal, tal. Eu não consegui até agora, mas vou conseguir. Escreva, pode escrever. Tá? Agora não escreva assim muito grande, não dá para guardar. Você seja sucinta. Né? Então, eu faço um pacto com Deus. Se eu engravidar, eu vou mandar 3 cestas básicas pela conta para o ministério do pastor Joilson de Assis. Se eu conseguir esse negócio na empresa, eu vou ajudar na construção, eu vou mandar oferta de tanto saco de cimento. Faça um pacto. Bem, faça um pacto com Deus e ore a Deus e mande para mim. Quando eu vir, então, eu vou salvar, colocar aqui no livro da oração, pessoalmente, tá? E vou responder para você. Se eu não responder, porque eu não vi, vou responder, sim, envie aqui o seu voto. Você bota assim, voto, V-O-T-O, o pacto, né, ou aliança. Mas é melhor você colocar voto, que fica mais fácil eu achar. Voto. Aí você coloca, eu, Chiquinha da vida, quero engravidar, mas não estou conseguindo, existe uma praga, uma maldição assim, assim, da minha mãe, do meu pai e tal. Tal. Se eu engravidar, Deus, eu faço um voto com Deus e com o pastor Joilson. Você crê? Bem, se não acontecer nada, você não vai fazer nada. Tá bom? Tá certo assim? Agora eu vou querer alguns meses de oração e orar em cima do seu pacto. Assim que ele chegar, eu vou dizer, eu li, recebi, vou colocar no livro da bênção e vou orar em cima do monte. Tá bom? Fica mais organizado. Vou passar aqui no final desse vídeo a lei dos pactos, a lei dos votos, para que você compreenda o que eu estou falando. Algumas pessoas não sabem. Só vê falar mais em pacto com o demônio. Alguém fez um pacto com o demônio e enriqueceu. Quem é maior, o demônio ou Deus? Por que o cara faz um pacto com o demônio e enriquece? E por que o cara faz um pacto com Deus e não enriquece também? Enriquece, sim. É porque com o demônio o cara é mais mão aberta. Com Deus é mais... Não, eu vou oferecer a Deus um peru. Não um peru, não, uma galinha. Não galinha, não um pintinho. Aí economiza o máximo. Faça de coração. Se você quiser fazer, faça de coração. Aí você vai mandar para mim, ó. Voto, V-O-T-O, voto. Pastor Joilson, eu me chamo Mariquinha. Eu estou fazendo um pacto com Deus para o meu marido deixar a bebida e vir para mim, para o meu marido voltar, para a minha empresa começar a lucrar. Esse voto eu faço de coração. Recebendo esse voto, causa na justiça também. Se eu conseguir essa causa na justiça, eu faço um voto com o Senhor. Eu vou mandar um preço de 3 milhas de tijolo, 1 milhão de tijolo, que você sentir no coração. Faça de coração, o importante é você fazer de coração. Eu já vi gente fazer voto muito grande, já vi gente fazer voto com reais, 10, 15 reais, e dá certo. Então, se você for fazer, faça de coração, conforme as suas posses. Então, eu quero chamar você agora para fazer esse voto, esse pacto de coração, em nome de Jesus. Eu vou guardar aqui, viu? Eu vou guardar aqui e eu vou orar, tem um prazo, né, de oração de 1 ano. Eu vou orar por 1 ano, tá certo? Depois, por isso que vai ter a data tudo direitinho, coloque a data, voto, V-O-T-O. Agora, preste atenção, não bota muito longo não, que aí vai ficar difícil para a gente botar no livro da vida e guardar aqui, tá? Então, você coloca assim, pastor, meu marido foi embora há tantos meses, eu peço ao Senhor e faço um voto para ele voltar. E se ele voltar, em nome de Jesus, eu vou mandar tantas cestas básicas, um saco de cimento. Eu faço o voto. Aí você ora um Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Assim está feito. Aí, pá, manda para mim o zap. Qual é o zap, pastor? Vou dar meu zap agora, tá? Então, coloco o nome voto, que eu já vou estar esperando os votos, né? Porque recebo muito. O meu zap é 083 991 54 0166, tá?
Você faz esse voto com Deus, né? Quando Deus cumprir esse voto na sua vida, você vai lá, tem lá a orientação, tem a conta, né? A conta das nossas tesoureiras, e você faz o depósito e tira a cópia e manda para mim, tá bom? Eu vou glorificar a Deus e pela sua vitória. Nosso Deus é um Deus de vitória. Por que Israel teria tanto privilégio perante outras nações? Porque Israel tem voto com Deus, né? Voto com Deus. Quando um judeu nasce, ele já nasce nas costas com um pacto, né? A Bíblia diz que Israel é nação santa, povo escolhido por Deus, né? Existem nações mais numerosas, outros povos, né? Ela era menor, mas fez o voto com Deus. Um voto bem feito vai mudar a sua vida, né? A aliança com Deus, você pode fazer também mista. Por exemplo, pastor, se a minha empresa decolar, a minha empresa sair do lugar, eu vou mandar umas cestas básicas para o senhor, distribuir pela conta, e vou também mandar uns milhetes de tijolo. Ou eu vou fazer aqui na empresa, assim, uma vez por ano, eu vou fazer um dia de ação de graça, um almoço festivo, comida para os pobres, alguma coisa assim, com aquelas brincadeirinhas para criança, e é um voto misto. Como eu sou sacerdote, ungido por Deus e pelos homens, eu vou abençoar seu voto. Então eu vou responder para você em minha voz. Ó, rapaz, Chiquinha, eu recebi aqui o seu voto, estou salvando, estou colocando no livro da bênção. Eu, como sacerdote que sou, ungido por Deus e pelos homens, eu abençoo, Chiquinha, o teu voto, em nome de Jesus, você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, tem um prazo de 1 ano para nós orarmos por isso. Ok? O voto é uma lei. Quem é que pode fazer voto? Aquele que crê em Deus, né? Aquele que crê em Deus pode fazer um voto com Deus. Em vez de você fazer com santos ou deuses estranhos, faça um voto com Deus. Acredite. Acredite. Também não precisa ninguém saber. Você não precisa dizer, eu fiz um voto com Deus. Ei, eu fiz um voto para casar. Não. É entre você e o sacerdote. Como sacerdote em Cristo Jesus, eu vou abençoar o teu voto e ele vai acontecer na tua vida. Eu vou colocar aqui no final um vídeo chamado A Lei do Voto, a Lei dos Pactos. Pessoas fazem pacto com anjos. Abraão fez pacto com Deus e com anjo. Abraão fez pacto com anjo, pastor? Fez. Me prova na Bíblia, fala, Chiquinho. Me prova na briba. Eu quero saber da briba. Ah, tá bom, vou provar para você, Chiquinho. Deus, ele teve uma guerra, Abraão teve guerra, né? Geralmente a gente fica assim, homem de Deus, é tudo rezando, Ave Maria, cheia de graça. Mas Abraão foi pro cacete mesmo com a cidade de Sodoma e Gomorra, né? E nessa cidade de Sodoma e Gomorra, ele fez um voto com Deus, venceu os 5 reis de Sodoma e voltou com despojos, ou seja, com todos os recursos que adquiriu da guerra. E ele fez um voto com nada mais, nada menos, Beethoven. Quem? Melquisedeque. Melquisedeque é um anjo responsável pela terra. É um anjo bom. Não é o anjo de Israel. O anjo de Israel ele não gosta de se apresentar. Geralmente, o anjo de guarda, ele parece que fica sem nome, né? Para a pessoa ver um anjo da guarda é tão difícil, ele não gosta de se apresentar, não. E o anjo da guarda de Israel seria Melquisedeque? Não sei. Posso dizer que não, nem que sim. O que eu digo é que Melquisedeque fez acordo com Abraão. Está na Bíblia, no livro de Gênesis. Se Melquisedeque fez acordo com Abraão, e se Abraão fez acordo com o anjo, por que você não faz? Temos a aliança bendita também, que é um voto anual. Eu vou botar o vídeo aqui também, aliança bendita. A lei do pacto, a lei do voto, mas todos eles vamos centralizar agora nesse sistema. Qual o sistema? Você vai mandar pelo Zap Zap, o seu voto. Pastor, eu faço um voto com Deus, se isso acontecer, se meu noivo casar comigo, qualquer coisa.
Pede-me, eu te darei, a Bíblia diz, em Salmo 37. Né? Quem busca, encontra. Então vamos buscar, vamos fazer um pacto com Deus, um voto com Deus, e você faz e se mexe. Você não vai fazer e deitar numa cama e esperar, não. Faz um voto e se mexe. Vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir, vamos conseguir. A Bíblia diz para a gente não fazer voto de tolo, então não faça voto de tolo, faça voto sábio. Um voto que você possa pagar, né? Não é esse voto, venda a sua casa, dê para a igreja, venda o seu carro e mande para mim, não. É o que você puder fazer um voto sem lhe pesar muito. Voto de tolo seria aquele voto assim, se acontecer isso, eu não durmo com meu marido, passo um ano sem dormir com ele. Voto de tolo. O homem vai ficar sem esposa, pode procurar outro. Ah, se eu deixo o trabalho. Não. É um voto assim, que você possa fazer e pagar. E Deus vai te iluminar. Eu tenho certeza que você conhece muitas pessoas que fizeram voto na vida e foram muito bem sucedidas. Né? Eu conheço várias. Pessoas fizeram voto com o diabo, voto com Deus, voto com o santo. Né? Também voto com o santo. Um dos santos que mais cumpre voto é o São José. Né? É um santo que não teve problema até agora com ele. Né? Tem outros perigosos, né? Tem outros perigosos. Eu vou citar qual seria assim, os supostos santos e fazer voto com eles é perigoso, tá? Mas eu quero que você faça com o santo de Israel, fazer um voto com Deus, tá? Não é barganha não, mas o voto existe, né? Há uma aliança, você pode fazer uma aliança, e essa aliança Israel fez. Aí quem foi Abraão, o pai da fé? Quem foi Isaac, o homem mais próspero que existiu? Isaac plantava e colhia 100 por uma. Quem é que não enriquece colhendo 100 por uma? E, na verdade, a vida está aí para a gente ser vivida. A vida não está para você assistir e ver os outros vencer, não. A vida está para você viver. Se uma mulher faz o aniversário da cachorra com 14 milhões de dólares, por que você não faz o aniversário da sua filha com 2 mil reais? Faz sim. Deus, e tudo que tem aí é para você. Avião é para você voar, carro novo é para você comprar. A vida é para ter saúde, paz e alegria. O Satanás tenta roubar, mas não consegue. Ele se levanta para cair. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder para te dar vitória na vida. Né? Então, vamos se levantar? Vamos. Então, no mundo espiritual, você vai fazer esse voto comigo e vai mudar de vida. Né? Quer estudar mais? Quer ver o que eu estou falando? Eu vou colocar aqui em cima, no final, a lei do voto. Eu vou falar sobre fulano fez um voto, ciclano. É uma lei, não é barganha. Barganha é quando você dá um para receber dois, não. Mas é uma lei. E nessa lei, você vai cumprir e vai ser bem sucedido. Antigamente, no passado, as pessoas venciam muito. E o voto, a aliança, era chamado de promessa, aqui no sertão. Eu não sei aí onde você mora. A Chiquinha não conseguia casar, aí ela fez uma promessa. Até hoje eu conheço mulheres que, em determinado dia, o filho veste de preto, porque ela fez um voto. Outras, em determinado dia do ano, ela vai para uma cidade, que ela fez um voto lá na cidade. O voto funciona, o pacto funciona. Agora tem que saber com quem, para o cara não se aprisionar no voto. Ou seja, e tem que saber como fazer, que o voto não é ilógico. Eu não estou falando para pessoas burras, estou falando para pessoas inteligentes. Abraão era burro? Abraão não era o pai da fé? Para que Abraão fazer voto? Para que Abraão oferecer animais? Para que Abraão tentar matar Isaac? Para que Abraão fazer tudo isso? Pacto, o voto. Com que Abraão enriqueceu tanto? O que Abraão fazia? Tinha uma mina de ouro? Era pacto. A nação de Israel era a menor do mundo. E a nação de Israel é respeitada no mundo inteiro. É é o bichinho de Jacó, a Bíblia fala, né? Pacto. E até aqueles judeus que não tem nada a ver, tem judeus muito chatos, que não tem nada a ver mais com a lei, com a Bíblia, eles são alcançados pelo pacto do seu tataravô. Então existe isso. Do jeito que tem maldições hereditárias, existem bendições hereditárias. E eu quero convidar você para isto, para você fazer um pacto. Você pode envolver seus filhos, pastor? Vamos ver aqui. Eu sou Chiquinho da Silva, faço um pacto com Deus para conseguir minha fazenda, para produzir leite,
para abençoar meu filho, Chiquinho Júnior, e Chiquinha Júnior, e minha esposa, a Chiquinha. E que Deus me abençoe, me dê saúde, e eu vou fazer todo ano, vou mandar 5, 6 cestas básicas para o pastor Joilson, lá na conta, avisando a ele. Eu faço esse voto com Deus, com os anjos e com o pastor Joilson. Em nome de Jesus, amém. Vou mandar para o pastor Joilson. Então, mandei. Já foi-se? Foi? Foi. Pronto. Aí quando o pastor Joilson lê, olha, aqui eu sou Chiquinho, vou fazer um voto com Deus. Bota o nome voto antes de fazer a mensagem e voto no final, que eu fico bem facinho achar. As pessoas que ligam para mim ou tentam minha resposta no YouTube, por dia nós temos 200 mil comentários no YouTube. Né? E aí, no celular, temos aí 400 mensagens, 500 por dia, ligações. Então, ficaria para mim muito difícil atender e dar resposta a tudo. Mas eu tento responder. Por dia eu respondo muita gente. Eu atendo 30 pessoas por dia. Pastor, o senhor não atendeu ninguém hoje? Atendi 30. Mas num mar bem grande de pessoas, às vezes não parece nada, né? Eu quero ser útil para você. Agora eu quero fazer esse acordo com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sabendo que isso é uma lei, não é barganha. É uma lei. Existia a lei do nazireado, né, que Sansão fazia parte de uma lei. Sansão era filho de pacto. A mãe de Sansão fez um pacto. Fez um pacto com o anjo. E nasceu Sansão alterado. Alterado para melhor, né? Todo filho de pacto é alterado. Agora depende com quem fez o pacto. Se fez o pacto com gente, o espírito mal, então vem alterado para o mal. Isso pode atingir filhos e netos. Como Abraão fez um pacto para abençoar seus filhinhos, por que você não faz para os seus? Por que você não faz com você? Sabendo que a lei do pacto, ele age. Ela age lenta, mas também ela é duradoura. Tem pacto que a pessoa fez quando novo, né? E esse pacto dura a vida inteira. Desde novinho, eu já fiz vários casos assim. E fui muito bem sucedido, glória a Deus. Eu quero, como sacerdote, abençoar o seu pacto. Agora eu quero o seu nome completo, tá? Se possível, uma foto, vai... Então, pastor, vou mandar para o senhor, para o seu zap. Agora, preste atenção, quem não está no meu livro de oração, não aparece o meu perfil, né? O meu perfil, aqui o meu perfil, ó. Tá vendo aqui meu perfil, ó? A lua cheia de ontem, né? Tá vendo a lua cheia? Ó, aqui é meu perfil, tá vendo eu aqui, ó? Lá na casa de Chiquinho, né? E veio até um Chiquinho aqui ontem, do Rio Grande do Norte, veio. Aqui. Né? Então, eu também mando mensagens através do meu perfil. Qual é o celular, pastor? O celular é esse, ó. 083 991 54 0166. 083 991 540166. O telefone vai estar no perfil, tá? Eu gosto quando as pessoas mandam fotos para mim. Agora você faz o pacto escrito, não faz falado, tá? Por favor, porque se você fizer falado, eu vou ter que ouvir e escrever à mão. Eu quero ler, salvar aqui no celular e depois colocar lá o seu nome e sua foto no livro da bênção. A foto você também manda pelo zap, tá? Aqui, eu mando a foto assim, ó. Tá vendo? Então eu salvo a foto do zap. Então vamos fazer isso? Vamos? Eu quero convidar você para isso. Vamos lá, a lei do voto, pastor. A lei do voto pode mudar minha vida? Pode. Faça um voto com Deus. Faça um voto bem feito. E o universo vai conspirar ao seu favor. Israel é fruto de voto. A Bíblia é fruto de voto. Jesus Cristo é fruto de voto. Jesus Cristo é uma promessa feita a Abraão 4, 5 mil anos atrás. Você já parou para pensar nisso? Que Cristo Jesus, o nosso Salvador, é fruto de pacto. E duraram quase 4 mil anos de Abraão para Jesus, 5 mil anos por aí, eu não sei bem. Então, isso é uma coisa que não é tão distante. Você não pode fazer pacto também assim. Eu quero comer feijão preto, vou fazer um pacto de comer feijão preto. Não, estou falando coisas importantes, como passar em concurso, passar na universidade, passar na OAB, conseguir um marido,
conseguir a cura, Jesus cura. Então, eu tenho uma irmã que fazem mais de 20 anos que um médico desenganou ela, deu 3 meses de vida. Ela fez um pacto com Deus. E já mais 20 anos, o marido dela já morreu teve derrame, morreu. Eu conheço muito, e quem vai fazer a festa dela todo ano, em janeiro, sou eu. Eita, a gente tá em janeiro, tem que ir lá. Eu tenho que ir lá. Então, todo mês de janeiro, ela faz uma festa, o pacto dela, né? Faz uma festa com todas as igrejas, comida à vontade. Quando o marido dela era vivo, é machante, né? Então se matava 2 boi, umas 3 porcas. É comida com força, né? Mais ou menos, é com força. Né? Não é bolinho, não. Era comida mesmo. Agora, como ela tá viúva, e depende da ajuda dos seus 6, 8 filhos, mas 8 filhos não é para uma mãe é para 8 filhos, né? Aí a festa tá mais fraquinha, assim, em termos de comida. Mas em termos de animação, não. Ela vem gente da capital, vem gente de várias cidades, ela anima todo mundo. E ela fala, minha filha, Deus deu 3 meses de vida para eu, já fazem 20 anos, que ela tá bem velhinha, eu tô aqui. Aí toda vez que eu vejo ela, se eu morrer, você vem pro meu enterro. Eu digo, vai morrer agora não, mulher. Vai viver muito. Então, tá doente, o médico desenganou, fez lá o eletro, tal, o negócio. Faça um voto com Deus, espere 3 meses e faça outro. Fiz um eco, pastor. O eco deu problema, alteração da baixa da régua, da válvula, não está certo. Acredita em Deus? Olha o que eu estou dizendo, eu sei o que é isso. Acredita em Deus? Eu te abençoo em nome de Jesus. Fez o eco? Agora faça o voto e espere 3 meses. 1, 2, 3. Aí faça outro eco. Vamos fazer mais? 4 meses. Agora manda para mim o pedido de oração. Pastor, fiz um eco assim e tal, lembrando de ser o mais sucinto possível, o mais rápido possível. Eu quero ver milagres, eu vou ver milagres na tua vida. Eu vou ver milagres, eu vou ver milagres na tua vida. Eu vou ver milagres. Vamos orar comigo? Vamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O voto, você vai fazer assim. Vou explicar de novo para você ficar bem entendido. Entra lá no meu zap, 083 991 540166. 083 991 540166. Aí vai aparecer lá o zap, só que não vai aparecer meu perfil se você não tiver escrito aqui no livro, né? Então você diz, oi pastor, você bota assim, voto, V-O-T-O, voto. Oi pastor, sou Chiquinho, eu preciso dessa cura, preciso dessa bênção, eu faço um voto com Deus, que se eu conseguir essa causa na justiça, se eu conseguir esse voto, eu faço isso, de coração, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faça um voto com Deus, com o Senhor e com os santos anjos, porque tudo que você mandar tem a parte dos anjos. Nós trabalhamos com isso. Nossa igreja tem pacto com anjos e os anjos são bem-vindos e abençoados. Nós estamos aqui graças a Deus e aos anjos. Só Deus sabe do mistério, né? Nós não estávamos aqui. Os anjos do Senhor nos protegem, nos cura, nos livra do mal. Se os demônios que são anjos caídos fazem um bocado de coisa, por que os anjos de Deus não faz? Eu acredito que faz sim. Aí você vai e, por favor, pastor, responder. Manda, espera. Porque às vezes eu viajo, passo 2, 3 dias fora, e quando eu viajo, às vezes não dá tempo para eu atender o telefone, porque o pessoal quer conversar comigo, né? Aí eu vou olhando, voto, bota aqui, voto e vou olhando. Olha, tá Chiquinho da Silva. Aí eu vou, bota aqui, Chiquinho da Silva. Sim, coloque, por favor, o nome completo, Chiquinho da Silva. Se tiver causa do processo, alguma coisa, bota o número do processo. Não vai aparecer em canto nenhum, a gente não vai divulgar, não, viu? Coloque o estado do Mato Grosso, o estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo. Pronto. Aí eu mando. Ô, Chiquinho, Deus abençoe, Chiquinho. Chiquinho, eu abençoo o seu pacto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o voto se cumprir,
virá para o nosso ministério e terá também a parte dos anjos, ok? Porque eles é que vão nos ajudar, com a ajuda de Deus, a mão de Deus. Eles são espíritos ministradores que ministram para o nosso bem, ok? Paz e luz, deixa o seu xizinho aí nesse vídeo e manda para mim, tá? Manda para mim, 083-991-540166. Reage, mulher. Agora vai atrás. Eu faço um voto para arrumar um emprego. Vai atrás de emprego. Faz o voto e vai atrás. Bate naquelas portas que você tinha batido tudinho. Vai, bate, insiste. Ah, pastor, eu quero um marido. Vai ver o cara da padaria, vai fazer, olhar aqueles sites de relacionamento. E vamos lá, e nós acreditamos no voto de Deus. Né? E o prazo é de 1 ano. Né? Existem votos que se cumprem dentro de dias. Poucos dias o voto se cumpre, né? Mas existe voto que dura ano, até mais de 1 ano. Mas vai estar aqui, não vai sair do nosso sistema, não. Mas eu me comprometo a orar 1 ano por você. E dentro desse 1 ano, Deus fará vitória. Eu vou ver aqui, pastor, o voto se cumpriu. Quando se cumprir, você nem precisa falar comigo se não conseguir. Você pega o número da conta do ministério, tem a nossa secretária Elaine, a nossa secretária Josefa, você vai e deposita e manda para mim avisar, tá bom? Avisa, pastor, eu depositei. Queira ou não, nestas 2 contas que estão aqui na descrição, elas são do nosso ministério, elas pertencem, dada a prestação de conta, tá? A movimentação é toda do ministério para prestação de conta. Paz e luz na tua vida, Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, vai dar certo, vai ser curado, vai conseguir. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu acredito muito no poder de Deus, até porque eu sou testemunha viva que estou aqui, porque Deus me salvou. Deus me trouxe até aqui. Reage, vamos reagir? Eu chamo você. Eu quero ver aqui a sua mensagem, tá? Se eu não responder, porque eu não vi, aí você manda de novo o voto, até eu responder. Às vezes eu demoro. Eu cheguei a demorar uns 5, 6 dias para responder uma mensagem, mas quando eu vejo, eu digo, opa, eu respondo na hora. Oi, estou ouvindo aqui sua mensagem, Deus te abençoe, te ilumine. No mínimo eu passo um áudio, no mínimo. Às vezes eu ligo e retorno para a pessoa. Tá bom? Deus vos abençoe, vos guarde, eu te aguardo. Paz e luz na tua vida. Amém. Olha o vídeo aqui do voto, olha o vídeo aqui da Aliança Bendita, para você ficar por dentro desse assunto. Se os outros fazem e são bem-sucedidos, por que você não faz? Se Abraão, pai da fé, fez, por que você não faz? Se Jacó fez, por que você não faz? Então, o que eles fizeram, vamos fazer também. É claro que a gente não vai fazer na mesma dimensão. Pai Abraão é pai Abraão. Mas podemos fazer numa dimensão menor. Deus vai te abençoar. Pastor, eu quero um carro, pastor. Um carrinho para eu andar. Faça o voto. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar ao seu favor. Não porque você comprou o Espírito Santo, mas é um pacto. O mundo espiritual gosta disso. Tanto os anjos como os demônios adoram isso. Os demônios ficam, faz com eu, faz com eu. E os anjos de Deus também, que Melquisedeque aceitou o voto de Abraão. Aceitou o dinheiro de Abraão. Deus não aceita dinheiro. Não, Melquisedeque não aceitou dinheiro, não aceitou ouro, prata. Não, como é que pode? Como é que pode? Pode. Então use a fé. E tudo que é feito com fé te dará vitória. Em nome de Jesus, seja bendito, bendita a tua vida. Amém. Paz e luz, aguarda, hein? Deus te abençoe. Paz e luz, muita luz no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Na tua vida, paz e luz. Pois bem, agradecemos a todos vocês que nos enviam e-mails, liga para nós, faz comentários. Existem muitas dúvidas acerca de quebra de maldições e a lei do voto. Queremos agradecer a vocês também que nos acompanham e fazem parte do Livro da Bênção. Este Livro da Bênção, nós oramos por ele todos os dias e quebramos as maldições das pessoas que estão aqui em nome de Jesus. Então você pode participar também do Livro da Bênção. No final desse estudo, eu vou dizer como você deve participar do Livro da Bênção. E você que já participa, Deus te abençoe, está aqui, ó. Estamos orando por você. Sua foto está aqui conosco. Pois bem, vamos fazer um comentário bíblico e teológico
acerca da existência dos votos. Os votos existem desde que ser humano é ser humano. Existem várias religiões e no judaísmo, na religião mãe, essa lei, né, do voto sempre esteve presente. E dá a entender que toda a história bíblica começa a partir de votos, de oferendas, de pactos. Ou seja, Abraão, o pai Abraão, teria feito um pacto com Deus Jeová, o Deus dos céus, para que Deus abençoasse a sua geração. E Deus disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Para esse pacto funcionar, Abraão teve que sacrificar animais, esperar Deus aceitar o seu voto, o seu pacto. Deus aceitou e daí começou toda a história do judaísmo, depois da igreja, né? Abraão fez voto, Isaac fez, Jacó teve votos renovados, também fez vários votos porque tinha muito problema com maldição. Jacó tinha muitas maldições seguindo ele. E uma bênção. Então a vida de Jacó era uma vida conflitante. Uma hora ele estava abençoado e outra hora ele tinha que lutar contra maldições que o perseguia. Agora vamos partir de um termo bíblico, pois acreditamos que existem várias maneiras de quebrar maldições. Agora a lei do voto é a mais eficaz que eu conheço. Bem, cada pessoa tem a sua opinião e respeitamos todas as opiniões. Porém, a Bíblia é bem clara, né? Existem leis. E por que existe encosto? Por que existem demônios perseguindo? Porque existem leis que favorecem os demônios perseguirem a pessoa. E essas leis só são quebradas mediante outra lei. Coisas como jejuar veio de votos. Como? O voto do nazereado, uma das partes do nazereado era justamente o jejum. E até hoje nós praticamos. No Novo Testamento nós encontramos o voto de Paulo. Paulo raspou a cabeça junto com seus amigos de ministério, porque fez um voto a Deus. Em Atos, capítulo 18, versículo 18, lemos: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Aquila, depois de ter raspado a cabeça em Cesareia, porque tomaram voto. Então Paulo fez um voto. O autor de quase 70% do Novo Testamento era Paulo, e Paulo sabia que o voto era um poder incrível. Por que Paulo fez voto? Ah, meu irmão, nós somos na graça, não precisa fazer voto. Tem alguns pastores tradicionais que falam isso, né? Não, mas por que Paulo, que estava na graça, fez voto? Ele não precisava fazer voto. Para que raspar a cabeça? Existem vários tipos de voto e você vai ver no decorrer desse estudo. Amém? Então vamos lá. O jejum também é um tipo de um voto, vindo do voto do nazereado, que era comumente feito em Israel, onde uma criança era consagrada a Deus, e essa criança se destacava no meio das demais. A mais famosa, poderíamos dizer que foi Sansão. Sansão era nazireu, não bebia bebida forte, não deixava a navalha passar por cima dele e também praticava jejum. O jejum era praticado pelos escribas e fariseus, e o jejum é um tipo de um voto. Eu vou ficar em jejum por isso e por aquilo. Isso é uma espécie de voto também. Observando o jejum no Novo Testamento, podemos dizer que os votos ainda funcionam e que eles valem, né, para quebrar maldições, para conseguir coisas, furar barreiras que tentam prender você. O Salmo 116 fala bem claro isso. Você lê o Salmo 116, você vai encontrar uma parte que diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então Davi sabia e fazia votos ao Senhor e pagava esses votos na frente de todo o seu povo. Como um bom teólogo que devo ser, eu tenho que mostrar muitas opiniões de outras pessoas acerca, né, dos votos. Então vamos ver alguns estudos feitos, né,
sobre o voto. O que é voto com Deus, né? Voto é pacto e não barganha. José Gonçalves disse isso. Ele mostrou e fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te pagarei o dízimo. Gênesis 28, 20 a 22. Então o dízimo é uma forma de voto. Ele não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Não, tem pastor que diz que é, então cada um diz o que quer. Na minha visão, o dízimo não é obrigação. Ele é um tipo de um voto, de um acordo que você faz com o mundo espiritual. Deus me abençoa. Se o Senhor me abençoar, me ajudar, olha, me livrar do mal, do gafanhoto, eu vou te dar o dízimo. Então é fazer o espiritual fazer parte da sua vida. Jacó sabia disso, porque Jacó tinha muitas maldições. E essas maldições iam atacar ele não era besta. Então ele fez o voto. Então temos vários casos, textos na Bíblia, né, sobre o voto, né? Vamos ver aqui, tem um estudo aqui no livro Enigma dos Sonhos. Você coloca a lei do voto e você vai encontrar esse estudo com todos os textos, né? O voto é prometer voluntariamente, fazer ou dar alguma coisa, né? Então o voto é isso. Juízes capítulo 11, versículo 39 e 2 Samuel capítulo 15, versículo 8. O voto, portanto, é uma promessa que alguém assume perante a divindade. No conceito dado, fique em destaque que quando alguém quer fazer algum voto, deve fazer voluntariamente. Todos intérpretes fazem questão de destacar a voluntariedade do voto. Então nós encontramos aqui nesse estudo do livro Enigma dos Sonhos que o voto ele deve ser feito voluntariamente e que não é forçado, né? E continuo dizendo para você, é a melhor forma de você quebrar maldições é fazendo votos, né? O voto também é abster-se de fazer alguma coisa, mas no momento que você votar, deve pagar o seu voto. Diz aqui assim, que abster-se de fazer voto não haverá pecado em ti, mas fazer e não cumprir haverá pecado sim, né? Deuteronômio 23, 22. Por outro lado, se você faz um voto com Deus, há uma responsabilidade para você cumprir esse voto. E se não cumprir, haverá pecado e perturbação. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Deus não se agrada de tolos. Cumpre os votos que fazes. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Então a Bíblia é bem clara. Se nós fizermos um voto a Deus, devemos cumprir esse voto. Não é obrigado a fazer. Mas se você quer sair de uma bolha maldita que prende e torna a sua vida circular, sempre a mesma coisa, então um voto a Deus pode quebrar. E depois que essa bolha for quebrada, essa bolha infernal for quebrada, aí você poderá pagar esse voto e pagar com muita alegria. Não, mas eu fiz, mas porque acontece. Olha, quando você faz um voto a Deus, alguma coisa acontece que leva você para o destino que você desejava. Olha, se eu viajar para a capital de Natal, Deus, eu faço isso contigo. Aí de repente chega um amigo, rapaz, eu vou para Natal, vamos comigo? Eu vou. Aí você disse, não, mas não foi Deus? Foi um amigo meu que me levou lá para Natal. Foi Deus. Deus de repente colocou no coração desse amigo e esse amigo resolveu levar você para Natal. Então, quando você chegar lá, você cumpra o seu voto, né? E glorifique o nome do Senhor Jesus. Existem muitos votos que as pessoas fazem errados, né? No caso, o voto de Jefté é bem conhecido em Juízes capítulo 11, versículo 30, 35, 36 e 39. Os versículos citados deixam bem claro que Jefté
não tensionava que fosse a sua filha a sacrificada. Ele fez um voto. Fez Jefté um voto ao Senhor. Isso é um voto burro. Olha bem. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro à porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Juízes capítulo 11, versículo 30 e 31. Deus nunca exigiu esse tipo de voto. Esse voto era um voto pagão, mas está escrito no livro de Juízes para nós analisássemos. Apesar do livro ser um livro histórico, ele não está aconselhando a pessoa fazer um voto desse. É um voto burro. Você não pode fazer um voto burro. Por exemplo, se acontecer isso, eu dou minha casa. Se acontecer isso, não precisa isso tudo. É algo simples, porém com objetividade, na presença de um sacerdote, com objetivo. Deus pode tirar você da onde você está e levar você para um lugar de glória. Agora você tem que fazer um voto bem feito, como Abraão fez. Abraão fez o voto, ficou esperando, e Deus demorou, né? E ele continuou, insistiu, até que Deus cumprisse. O acordo viesse, e passou um fogo, uma luz entre as bandas dos animais, e aí o acordo foi feito. Né? Aquilo que é fruto de alguma coisa impura e abominável também não pode ser objeto de voto. Deuteronômio 23, 18. Então o cara diz: rapaz, se fulano morrer, eu pago um voto a Deus. Isso é impuro, isso é algo impuro. Então Deus não recebe essa espécie de voto. O voto, portanto, deve ser visto de uma forma, de uma manifestação de graça sua para com Deus, esperando uma graça de Deus para você. Então você espera uma graça de Deus. Olha, Deus, se tu fizeres isso na minha vida, eu faço esse voto. Né? No nosso caso aqui, que estamos em conjunção com a igreja, então, se tu fizeres isso na minha vida, eu faço esse voto. Eu vou participar do livro da bênção. Você pode mandar sua foto, participa do livro da bênção, e estaremos orando por você. Se Deus fizer isso na minha vida, eu ajudo a construir a igreja lá no Nordeste. E isso é um voto que você faz a Deus. Deus vai cumprir, porque Deus não é um Deus só de palavras. Deus é um Deus de poder. Mas vamos ver ainda, vamos continuar falando sobre os votos. Essas observações foram minhas e também do pastor José Gonçalves, que escreveu. Ele é bacharel em teologia, graduado em filosofia. Então vamos ver outro, Joaquim Queiroz, que também é um teólogo muito bem conceituado. Ele fala algumas coisas sobre votos, né? Oferecer a Deus, voto significa oferecer sacrifício de louvor e pagar. Ele cita logo isso aqui, que é oferece sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo capítulo 50, versículo 14. Então ele é bem claro. Oferece sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 50, 14. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará votos. Salmo 65, 1. Ele é muito bíblico e vai sair mostrando, né? Fazei votos e pagai ao Senhor. Inclusive a Bíblia manda fazer. Salmo 76, 11. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus. Tragam presentes os que estão ao redor dele, aquele que é tremendo. Então vota como se fosse uma espécie de presente. Olha, Deus, me ajuda a comprar esse carro, me ajuda a comprar uma casa própria. Se o Senhor me ajudar a fazer isso, eu ajudo lá. Eu faço esse voto contigo, e Deus há de cumprir na tua vida esse voto. E a Bíblia é bem clara, ele manda fazei votos e pagai ao Senhor. Então faça voto e pague. Agora eu fico incrível com algumas pessoas. Como é que elas acreditam em macumba e morrem de medo de macumba e tal, e não acreditam no voto? Não, voto, nós sou pastor aí e tal, e eles acreditam em macumba. O cara diz: eu vou fazer uma macumba e vou prejudicar você. E ele acredita e fica morrendo de medo. E o que é uma macumba? A macumba é justamente uma oferenda, um voto a Satanás, ao inimigo, aos espíritos caídos.
E o voto a Deus é uma oferenda a Deus. Então poderíamos até dizer que um é macumba e um é bencumba. É a mesma coisa. Em Israel se matava um boi para Deus. E na macumba se mata boi para Satanás, se mata galinha, vela preta. No templo se elegia incenso, tinha luzes. E na magia do mesmo jeito. Agora só que um é trevas e o outro é luz. Nós vemos isso claramente. Então o que é voto? A raiz tem a conotação do ato de verbalmente consagrar a Deus. Isto é fazer voto, é realizar algo. Gênesis capítulo 28, 20. De fazer uma oferenda, Levítico capítulo 27, e de abster-se de alguma coisa, em Salmo 132 diz isso. Então, voto é basicamente isso. Na Bíblia, voto é sempre a Deus, jamais uma promessa feita a pessoas. Mas também existe promessas e votos, né, feitas a pessoas. O casamento é um voto que você faz a uma pessoa, então existe também, né? Em Salmo 50, versículo 14, fala sobre isso, sobre que o voto você tem que fazer com devoção, com amor, para glorificar a Deus. Eram acompanhados com alegria, em Naum capítulo 1, versículo 15, com cânticos, em Salmo 61, 8 e 9, e só eram aceitáveis se o ofertante estivesse fora de iniquidade do seu coração. Então o coração devia estar limpo. Deus não aceitava esse voto, essa oferta. Nós encontramos isso em Salmo capítulo 66, versículo 18, Provérbio capítulo 7, versículo 14. Pois bem, nós encontramos no Velho Testamento os votos e a oferenda de Abel e de Caim. Caim ofereceu a Deus e Abel também ofereceu do mesmo jeito. Só que Deus não aceitou os votos, as oferendas de Caim, e aceitou o de Abel. E isso gerou uma confusão muito grande, porque Caim ficou com muita raiva em seu coração, e acabou esta raiva levando ele a matar o seu irmão. Então a questão da lei do voto é antiguíssima. Vamos continuar em nossos estudos. Era acompanhado com alegria. Então você, como dizem em Naum, capítulo 1, versículo 5, tem que fazer com alegria. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer um voto a Deus, a Jesus, tal. Não faça. Não faça, continue do mesmo jeito. Para que sacrifício? Fica aí, né? Agora, se você quer vencer, está revoltado com a situação, você acha que tem alguma coisa te perseguindo, você não sai dali, o que você consegue ver um inimigo e tira, chegou a hora, meu irmão, de você fazer um voto a Deus, e um voto bem feito. A seriedade do voto, vamos ver aqui, ó. Olha, a seriedade do voto: não era considerado pecado deixar de fazer voto. Deuteronômio 23, 22. Fazer voto e não pagá-lo era pecado. Deuteronômio 23, 21. Ninguém podia votar a Deus o que não lhe pertencesse. Levítico capítulo 27, versículo 26 a 30. O voto também é abstinência, como exemplo, o voto do nazireado, em Número capítulo 6, versículo de 1 a 8. Olha, exemplos. Jacó, em Gênesis capítulo 28, 20 a 22, Gênesis também 35, de 1 a 7, fez votos ao Senhor. Ana, né, tem até aquela música, Ana orou, né, aos pés do Senhor, ela fez um voto. Em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11, e 1 Samuel também 20, 28. Jonas, no ventre da baleia, ou do peixe, ele fez um voto ao Senhor, está escrito em Jonas capítulo 2 e 9. Votos, né? Aí são votos. Votos não aconselháveis foram os votos de Jefté, em Juízes capítulo 11, versículo 30, e Saul, em 1 Samuel capítulo 14, versículo 24. Pois bem, estamos notando aí que voto é algo extremamente aconselhável pela Bíblia que se faça. E muitos pastores sabem disso. Quem lida com o mundo espiritual e o mundo da libertação sabe que a força de um voto pode reter
a força dos espíritos. Ou seja, uma mulher não consegue casar, ela não consegue arrumar um marido, ela não consegue arrumar uma pessoa que lhe seja, que dê certo. Sempre vem pessoas erradas para a vida dela. Então ela faz um voto a Deus, um voto sério, um voto de coração, com alegria. Se Deus receber, porque existe esse pormenores, se Deus receber, o que Deus pode não receber. Então, se Deus receber este voto, essa mulher vai desbloquear, ela vai conseguir o casamento. E aqueles espíritos, pombagiras e outros espíritos, que tentavam impedir dela continuar feliz, conseguir um casamento, de ser feliz, esse espírito vai ficar inoperante. Não vai conseguir se estabelecer naquela vida. Então vamos adiante. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Homem de profunda piedade e discernimento espiritual, dedicava-se totalmente à realização dos propósitos de Deus para o bem de Israel. Embora não descendesse da linhagem genealógica de Arão, sucedeu a Eli no seu cargo sacerdotal. Mas Samuel, ele foi uma pessoa maravilhosa, o ministério dele foi maravilhoso e ele é fruto de um voto a Deus. Um voto é um trato feito com Deus com seriedade. É melhor que você não vote do que você fazendo um voto. Agora, você fazendo um voto e esse voto sendo bem feito, então é aí a sua oportunidade de você conseguir sair dessa bolha que os espíritos colocaram para impedir de você avançar, né? Em Gênesis capítulo 28, fez Jacó um voto a Deus. E em 2 Samuel capítulo 15, versículo 8, porque morando eu em Gessur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo, se o Senhor na verdade, aí vai, em Número capítulo 30, versículo 2, diz o seguinte, quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou juramento ligado à sua alma, liga a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca. Então, fazer um voto é algo muito sério. Também você não pode ficar fazendo voto, à torta e à direita. Em Salmos capítulo 66, versículo 13, diz o seguinte, entrarei em tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos. Em Salmos capítulo 22, versículo 25, diz assim, o meu louvor será de ti na grande congregação, e pagarei os meus votos perante todos que o temem. Em Salmos 50, versículo 14, diz o seguinte, oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos. Em Salmo capítulo 61, versículo 8, diz, assim cantarei louvores ao teu nome, perpetuamente, para pagar os meus votos de dia a dia. Então, olha só como existe referência falando sobre votos. Uma advertência, Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, já falamos, né? Quando fizeres algum voto ao Senhor, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se, porém, te abstiveres de fazer o voto, não haverá pecado em ti. Então você não é obrigado, mas se você fizer e não cumprir, Deus vai ter você como pecador. Ou seja, uma pessoa que fala, que diz e não cumpre. Em Jó capítulo 22, versículo 27, diz o seguinte, orarás a ele, e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte, quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga. Então, quem não paga voto é tolo. É uma grande chance de você aprender e fazer corretamente os seus votos. Em Salmo 116, versículo 18, diz assim, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Deuteronômio 23, 23, o que saiu dos lábios guardará e cumprirá
tal como voluntariamente votastes ao Senhor teu Deus. Declara-o perante a tua boca. Em Jonas capítulo 2, versículo 9, diz: mas eu oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Olha só, cada texto, né, vai nos mostrando a importância e a lei do voto. Existe uma lei do voto. E você pode usar essa lei a seu favor. Em Jó capítulo 22, 27, diz: orarás a ele e ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Então, você pode orar ao Senhor e ele vai te ouvir. Encontramos, né, várias referências sobre o voto de Jefté, que você deve ter cuidado de não fazer voto de tolo. E temos aqui uma vasta gama de estudos no livro Enigma dos Sonhos. Você entra no livro Enigma dos Sonhos, coloca a lei do voto lá no busca que o livro tem e você vai cair na página certa. Vamos fazer agora algumas observações, né? Olha só. Algumas observações. Diz assim, ó: nunca faça um voto que não consiga cumprir. Então você tem que ter cuidado de não fazer voto de tolo. Tenha cuidado para não fazer votos loucos. Então, votos loucos por exemplo, se Deus me der isso, eu vou levar meu filho para um monte, aí está chovendo, cheio de neve, ou alguma coisa parecida, névoa, e você leva a sua criança podendo adoecer. Eu falo isso porque algumas pessoas já fizeram isso, né? Voto louco: se Deus me atender isso, eu passo um ano sem fazer sexo. Se Deus fizer aquilo, eu faço isso, vendo minha casa. Aí quando você vai vender, a mulher diz: não, vender não. Aí é voto louco, voto de gente besta. Você tem que fazer um voto que você pode falar: ah, pastor, porque eu quero uma coisa grande, eu tenho que fazer uma coisa grande. Tudo bem, mas não é assim. Eu quero o meu Pai Celestial. Aqui são as pessoas mandando torpedo pra gente, né? Tá aqui os torpedos, mandando torpedo e pedidos de oração. Você pode mandar para nós torpedos e também pedindo orações. O nosso telefone está no livro Enigma dos Sonhos. Continuando aqui, tenha cuidado para não fazer votos de gente louca. Nunca faça votos com entidades, espíritos supostos santos. Então aparece uma luz e diz: faça-me um voto, me ofereça sua filha, me ofereça seu filho. Quem é essa luz? Quem é essa sombra? Quem é esse espírito? Você não pode ser menino: apareceu um espírito, pedi, eu fiz. Não. Quem é esse cara que veio? É um anjo? É Deus? Quem é? Você também não pode ficar: eu vou fazer um pacto com rezador, benzendeiro, e a ver o cara não é rezador, vê o cara é um bruxo, né? Vou fazer um voto com fulano de tal. Tenha cuidado, tem muita gente, porque teve problemas, muita gente que foi oferecida a ídolos, a imagens, a demônios. E isso traz muito problema. Então você não pode ficar fazendo votos. Você tem que fazer votos a Deus. A Deus, né? Se você fez um voto com o mal, faça um voto com a luz. E a lei do segundo voto te libertará. Uma lei só é quebrada mediante outra lei. Veja a lei de Adão. Só foi quebrada pela lei da graça de Cristo. Segundo Adão. Então o cara disse: rapaz, eu fiz um voto com a chucaveira, eu fiz um voto com o tranca-rua, eu fiz um voto com os demônios. Pronto, você fez? Agora você vai fazer um voto com Deus. E esse segundo voto anulará o primeiro, né? Se você fez um voto e por motivo ou outro não conseguiu cumprir, não consegue pagar, você deve fazer um voto substitutivo o mais rápido possível para evitar perturbação na vida. Exemplo: fiz o voto de levar uma cesta de mangas, frutas mangas, né, para um sacerdote, para um pastor, para um padre. E se isso não pode acontecer porque não está na safra de manga e tal, aí você pega uma cesta, enche de caju e manda. E chegando lá você diz: pastor, eu fiz um voto de lhe entregar uma cesta de manga, mas não está na época de manga, está aqui a cesta de caju. Vale do mesmo jeito, pode ter certeza do que eu estou falando. Então, não, mas pastor, eu fiz o voto da manga, mas eu não pude cumprir porque eu não encontrei a fruta e tal. Aí você errou.
Você fez um voto tolo, não pensou direito, mas aí você tem que fazer um voto substituto. E você faz desta forma, né? Quando você faz um voto, por exemplo, eu faço um voto de ajudar uma pessoa, essa pessoa morreu, então você vai e faz o bem a um parente dela, de primeiro grau. Por exemplo, você faz um voto, aqui as mensagens chegando, muito obrigado a vocês. Você faz um voto e eu fiz um voto para abençoar a vida do irmão fulano e o irmão fulano morreu, ou saiu, ou se mudou, ou se não acha mais. Ele foi para a China, foi para o Japão, você não acha mais ele. Aí você procura um parente dele, mais próximo dele, chega lá e faz o bem que você ia fazer àquele rapaz, você faz a ele. Pronto, cumpriu o voto. Quando você fizer, você diz, está cumprido. Né? Porque muita gente entra em parafuso. Rapaz, eu fiz um voto de abençoar a minha tia, e minha tia viajou, foi para os Estados Unidos, minha tia viajou, foi para o Paraná, foi para o Nordeste. Bem, não pode, nem por carta, nem nada. Então você faz, procura uma sobrinha, vai lá na sobrinha lá, e vem cá, você é o que de fulano? Sou de esquerda, tá bom. Ó, eu vou fazer isso para você aqui, tal. Foi um voto que eu fiz. Então, pronto, cumpri o voto. Amém? Se você fez um voto e por motivo ou outro não consegue pagar, deve-se pagar, porque há um mistério nos votos. O voto é o seguinte, você faz, Deus, eu quero isso, Senhor, aí de repente esse negócio chega na tua mão. Alguma coisa acontece e chega, aí você não cumpre o voto. Então eu vou dizer uma coisa para você, pode acontecer muita perturbação na sua vida. Pastor, me diga por quê, eu tenho o Espírito Santo de Deus, sou Deus, para não precisar nem fazer voto. Por que você fez? Você não tem o Espírito Santo de Deus? Não, mas eu fiz, pronto, se você acha que é suficiente, fique quietinho. Mas se você não pagar, é perigoso haver muita perturbação, porque há mistérios no voto. Estamos mexendo com o mundo espiritual, com leis, que muitas vezes nós não compreendemos 100%, compreendemos só parte, né? Isso seja com demônio, seja com Deus. Quando pastor, eu fiz pacto com o demônio, então você tem que correr para Deus, e quando você for para Deus, você tem que ir rápido, não o demônio vai tentar te matar. É verdade. Quantas pessoas já foram mortas pelos demônios? Não vou me converter, tal. Então o demônio já fica com raiva, ele tem pacto, então dá a legalidade do demônio executá-lo. Então você corre e já faz um pacto com Deus, pronto, o demônio não pode fazer nada. Agora eu conheço pessoas que fizeram votos com espíritos, com almas, tal. Eles fizeram voto assim, eu vou botar uma vela toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira para os espíritos. E a pessoa deixou de botar essa vela, e os espíritos atacavam ela de noite, o prato quebrava, a xícara voava, agarrava ela de noite, e ela voltou a colocar a vela. Então ela chegou para mim e disse, pastor, eu fiz um voto, e agora? Eu digo, olha, rapidamente, como o gato pula e como os animais têm a sua rapidez para escapar do mal, você vai fazer agora um voto com Deus. Então ela fez um voto com Deus, na mesma circunstância, né? Eu fiz um voto de acender uma vela tal, todo dia. Então ela começou a substituir esse voto pela ida à igreja. Eu vou agora ir à igreja todo dia de ciclo de oração. Pronto. O demônio não perturbou a alma, espantalho, o chucaveiro, seja quem for, não perturbou mais ela, porque ela substituiu o voto, quebrou a lei antiga. Contra Deus não há poderes. O que acontece é que o cara fica, meu Deus, fizeram macumba contra mim, e não faz nada. Meu Deus, fulano fez macumba, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pastor, aconteceu aquilo. Certo, o que você vai fazer? Nada. Aí, você está à mercê dessa força espiritual do mal, que pode destruir rapidamente. Então alguém fez macumba por você pega e faz uma bincumba para ele. Quebra a força do cara, quebra a força do bruxo. Como é que eu quebro, pastor? Você pega e faz uma oferenda em nome do bruxo, né? Quebra a forcinha dele totalmente, não tem força. Agora tem as técnicas, sim, direitinho, o chamado ritual que faz. Pastor, isso é de Deus? É de Deus.
É de Deus sim, porque Abraão oferecia sacrifício, Caim ofereceu sacrifício, Abel ofereceu sacrifício, Jacó ofereceu, Isaac ofereceu, os caras ofereceram sacrifício a Deus e votos, até o próprio Senhor Jesus, quando nasceu, o que ofereceram? Está lembrado? O que ofereceram para o Senhor Jesus? Uma pomba, porque ele era pobre, não tinha dinheiro para comprar um boi, então ofereceram uma pombinha para Deus, pela criança que nasceu. Isso é maravilhoso, isso é mundo espiritual. O mundo espiritual funciona através de leis. Aí o cara chega, paga um boi. Eu conheço um bruxo que mata um boi todo mês para um cara. Esse bruxo recebe mais de 10 mil reais só para matar esse boi no final do mês, na lua cheia. E mata o boi, o cara é podre de rico, enriqueceu, a raça todinha é rica. Então esse cara mata um boi do grande, viu? Para Satanás toda semana, aliás, todo mês. Aí o que acontece? Aí vem um cara desse se converte, aí o pastor diz, vamos fazer um voto, irmão, vamos fazer uma cesta básica de 30 reais, uma vez por mês. Ave Maria, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, faz de 30 reais, Ave Maria. Então, ele oferece mais para o diabo do que para Deus. É isso aí. Olha, o segredo dessas igrejas é a santificação e o voto. A Igreja Universal tem quebrado muitos pactos atrás de votos, né? E a Igreja Mundial também do poder de Deus. Agora, o poder não pertence à Igreja, pertence a Deus. Os seus servos são poderosos e sabem disso, do que eu estou falando. Então existe o pacto. Quantas pessoas já foram libertas do álcool? Aqui, no livro da bênção. No pacto que nós fizemos, chamamos, ela mandou a foto, mandou a sua oferta, mandou a sua oferenda para Deus e fizemos. E Deus deu. E se você está escrito aqui, Deus vai fazer. Confia em Deus. Mais forte que Deus ninguém. Deus é mais forte que a boca do teu pai, do que a praga da tua mãe, que a mãe soltava praga, que o pai soltava praga, maldição. Deus é maior. E você se agarrando com Deus, como Jacó fez, se apegando ao anjo. Agora tem que se apegar, meu irmão. Mas tem gente que fica que nem uma mosca morta. Eu não sei se eu faço. Eu não, sei lá, eu vou ficar na igreja louvando assim. Ah, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Tanta gente na igreja cheia de maldição. Pastor, não diga isso, porque depois que se converte ninguém pega. Aí o que você pensa? As leis não seguem religião, não. E muita gente, Jacó era da igreja antiga e tinha problema com maldição, né? Então, vamos lá. Continuar nosso estudo, né? Votos devem ser feitos para o bem e nunca para o mal, pois se assim for feito, se tornará macumba e feitiço. Então, se você faz um voto a Deus, faça para o bem. Deus não vai fazer o mal, não. Deus muitas vezes entrou na história, fez guerra e tudo para defender o seu povo. Mas não é assim não que funciona hoje, não. Hoje Jesus Cristo diz assim, abençoai e não amaldiçoeis. É Bíblia. Você não pode ir contra a Bíblia. Você pode até não concordar comigo, mas na Bíblia está escrito, abençoai e não amaldiçoeis. Então nós não devemos amaldiçoar. Se você não gosta de alguém, você diz, sai de perto de mim, vá para longe. Eu não gosto, você não gosta de mim, não, vá para longe. Diga, você não tem coragem de ser uma pessoa, você diz. Mas não precisa dizer, em nome de Jesus, eu vou orar, eu vou fazer jejum, e essa pessoa vai se lascar. Isso é macumba, macumba dos crentes. E existe assim na igreja, viu? Deus vai pesar a mão, Deus vai matar profetas, profetizando e tudo mais. Vão fazer um propósito, porque o voto muda de nome. Existe, voto é promessa, é a mesma coisa. Voto e promessa é a mesma coisa. E às vezes na igreja chama-se propósito. Vou fazer um propósito, mesma coisa. Mas faça para o bem. Ô pastor, eu estou fazendo um propósito para matar a minha sogra. Eu estou fazendo um propósito para matar o meu genro. Eu vou fazer um propósito para matar aquela desgraçada da minha cunhada. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Isso aí é macumba. É a mesma coisa, é um voto com o diabo. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Mas se alguém fez com você, você faz ao contrário. Pastor, o cara ofereceu vela, champanhe, galinha preta e meu nome, encontrei meu nome na boca do sapo, tal. Tudo bem, aí você pega uma cesta básica, bota com carne dentro, tal, vai na favela e oferece aquela, ó, toma essa cesta aqui, em nome de ciclano, tal, para Deus quebrar as forças dela. Quebra na hora. É a lei do voto.
Então vamos lá, vamos continuar. Se você tiver problemas com maldições e macumbas, uma das melhores, que a unção quebra, a unção quebra a maldição. A unção de alguns homens de Deus que tem unção quebra maldições. Eu já vi muita gente que as maldições foram quebradas na Igreja Universal. O Bispo Macedo, que tem gente que só faz as coisas para criticar, meu amigo. Só para criticar, não. Eu não faço para criticar. Já vi também, presenciei na Igreja Mundial do Poder de Deus, próximo ao apóstolo, a gente tudo se arrepiando e tal. Muitas maldições foram quebradas. Pessoas foram desbloqueadas naquela hora. Sim, homens de Deus. Já presenciei no meu ministério muitas pessoas sendo desbloqueadas, não conseguia casamento, não conseguia as coisas. Espíritos, demônios, macumba, impediam essas pessoas. Crente, pessoas até que fundaram igrejas. E a gente fez o voto, a foto dela está aqui dentro, ó. Tem algumas pessoas que estão aqui dentro, e Deus quebrou as maldições. Amém? Então está explicado, é bíblico ou não é? Então você, para ter maiores informações, você acessa o livro Enigma dos Sonhos, e você vai ter tudo isso detalhado, os textos, tudo direitinho. E muito mais. A gente fez uma leitura por cima para fazer esse comentário com vocês, amigos nossos que nos solicitaram esse estudo. Eu quero dizer para você que acha que sua vida está assim, ó, andando em círculo. Que acha que tem alguma coisa que bota a mão para não dar certo. Você arruma um homem, não dá certo. Arruma uma mulher, não dá certo. Faz uma coisa, não dá certo. Eu convido você a fazer um pacto com Deus. Eu sou um sacerdote do Senhor Jesus Cristo. E eu desafio você vai fazer esse pacto. Você pode fazer de várias formas. Você pode dizer, Senhor, se o Senhor me abençoar nisso, naquilo e naquilo outro, diz 3 vezes. Eu ajudo lá o pastor Joilson no seu ministério no Nordeste. E você vai entrar em contato conosco e dizer, olha, eu fiz esse voto. E aguarda um tempinho. Às vezes não é assim não, mas aguarda para tu ver. Você também pode, nós estamos em construção do templo, temos aqui um ministério de evangelização no Nordeste, você pode nos abençoar, manda sua oferta para nós, manda uma oferta de coração, essas coisas, que Deus tocar no seu coração, manda, e manda junto também, você manda pela conta que está aparecendo, e você manda pelo endereço, a sua foto com a sua cartinha, com a sua história. Ao receber a foto, a cartinha com a sua história, a gente vai colocar a mão, orar e vamos colar aqui dentro. Que é um livro que nós abençoamos todos os dias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A lei do voto é fortíssima. A lei do voto é fortíssima. E ela existe há milhares de anos. Aprenda a utilizar essa lei, pesquise lá no livro Enigma dos Sonhos, entra, coloca a lei do voto e você vai ver que você pode reagir. Você não nasceu para ser um derrotado, você nasceu para ser um vencedor, você nasceu para ser uma pessoa que sabe, que pode e que consegue. Agora muitas pessoas elas só nasceram para desejar e não sair do lugar. Jesus pode fazer você sair do lugar. Ele tem poder. O nosso Deus, ele não é apenas um Deus de palavras. Ele é um Deus de poder, de unção. Usa a lei do voto. Fala com Deus. Quebra essa lei da maldição que jogaram sobre tu. Macumba no casamento. Jogaram macumba, pastor, jogaram macumba, depois você vai fazer uma bem-cumba. Participa do livro da bênção, faz os votos, entre em contato conosco e nós iremos orientar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, paz e luz, e maiores informações, vai ler o livro Enigma dos Sonhos. Paz e luz.